Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sala de Visitas. Que alegria receber vocês aqui nesse espaço. Lembrando que as nossas entrevistas, os nossos bate-papos estão todos eles gravados lá no meu canal do YouTube, Marcelo Santos Oficial. Você procura lá no YouTube todas as nossas entrevistas, todos os nossos bate-papos com gente muito querida, né? Rodrigo Sueiro, Luciano Clau, quem mais? Dinelota, Marcos Davi, Thiago Grulha, tem um time de primeira que está lá e com certeza você vai ser muito abençoado, é muito abençoado. Então acesse lá Marcelo Santos Oficial, lá no YouTube, meu canal no YouTube. Todas essas entrevistas estão gravadas lá, estão disponíveis e não vai ser diferente com esse bate-papo hoje com esse amigo que é uma figura rara, um cara, um amigo mesmo, querido, né? Uma referência aí na área de estudo bíblico, professor, pastor, muito bonita mesmo. Já estou convidando ele para estar com a gente aqui, eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito especial esse bate-papo. A turma tá chegando aí, pastora Ana, tá fera aí, ó. Tá chegando aí na mega biblioteca que ele tem, né? A biblioteca são 3 andares de biblioteca. Pra você ter uma ideia, né? São 3 andares que ele tem de biblioteca. Essa é uma das bibliotecas. Que legal que é cedo pra gente aí. Isso. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo magnânimo. Você tá bem? Tá me vendo aí, não? Vendo seus olhos azuis, tô assim. vendo a Ana Maria. Ana Ana Maria. Maria, faz tempo que eu não... É, a pastora, né? Isso, pastora Ana Maria. É. A Wellington, Rosimeire, tá chegando um monte de gente boa. Como vai chegando assim esse final de tarde? Eu escolho esse horário porque foge daquela loucura de internet de 8, 9 horas da noite. Então, Tá no certo. final da tarde, só falta o café pra gente dividir aqui, ó. A caneca eu até tenho aqui, ó, mas hoje não tem café, mas ó, vamos simbolicamente aqui, ó. Né, Mas eu quero ganhar uma caneca dessa, hein? Você vai ganhar, você sabe que você manda, aqui você não pede, você manda, meu amigo, você manda. Que bom. Você tá bem, meu amigo? Tudo em paz? Bem, graças a Deus, tudo em ordem, graças a Deus. Se cuidando, você, Clarabete aí, tão quietinhos se cuidando aí, né? Sim, tudo sob controle. Que bom, Com que máscara, com álcool gel e tudo mais. É isso, muito bom, muito bom. Bom, para quem não conhece, Tamir Neves, ele é pastor, ele é professor, como eu disse, ele é poeta, ele tem uma história, professor da Faculdade Teológica, é radialista, é produtor de programas, enfim, atua lá na RTM, mas vamos começar esse papo também, porque se eu for falar da sua história, com certeza eu vou esquecer alguma coisa. A gente estava até conversando sobre isso hoje à tarde, porque muita gente já se conhece o biblista, né, o professor, mas você já foi cantora, você já participou de ministério, enfim. Quando também é artista, tem gente que não sabe, depois então, a turma vai te pedir autógrafo quando te encontrar a partir de agora. Conta para nós um pouquinho da sua trajetória, Ita. Como é quem é o Itamir Neves, que a turma conhece aí? Conta um pouquinho da sua história para gente. E seja bem-vindo aí ao Sala de Visitas. Muito obrigado. Prazer estar com você e com seus seguidores, né? Seguidores, hein? Veja só que responsabilidade, hein? Deixa isso para Jesus, deixa isso para Jesus. Não, é verdade. Eu participei, mas há muito tempo atrás, né? Quando eu era jovem ainda. Então não faz muito tempo, não faz tanto tempo. Não. Eu participei do Ministério Vencedores por Cristo. Uau. E lá era uma equipe que a gente treinava, né? Começou com Jaime Kemp, depois teve uma passagem para os brasileiros, mas eu fui logo nas primeiras equipes, eu fui na 6ª equipe. Tinha acontecido 5 equipes, na 6ª equipe eu já fui. E a partir dali, pelo menos 2 coisas aconteceram. Deus confirmou a minha chamada para o ministério, exatamente no Ministério de Vencedores, porque as apresentações eram de várias músicas e tal, que a gente tinha ensaiado durante o mês, e depois a gente saía pelo Brasil inteiro. Sim. Nós fomos para Brasília, para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste, para Minas Gerais, para o Rio, enfim, muita coisa. E aí, nas apresentações, a gente tinha sempre várias músicas e tinha aquilo que a gente chamava de final, que era uma pequena pregação de desafio, de orientação para os crentes, ou então
de um desafio para alguém que ainda não aceitava o Senhor Jesus. E várias vezes eu fiz isso, esse finalzinho, e todo mundo depois ficava falando, pô, você é pastor, você é pastor. E naquela época eu não era nada, não tinha nem estudado nem nada. Então, Aham. estava estudando contabilidade, veja só, hein? Uau! Você como Exatamente. contador, meu Deus, que E desperdício. aí, foi muito interessante, porque logo depois dessa participação, eu tive oportunidade na minha igreja, que era a igreja lá do Brás, né? E aí, então, eu comecei na faculdade. E foi interessante, Deus confirmou mesmo. Então, em Vencedores, nós gravamos pelo menos 2 discos, eu, na minha turma, né? E Sim. Vencedores veio até agora, recentemente, ainda tem o ministério. Então, eu cantei muita música mesmo. E foi lá na Rapaz, faculdade também que eu conheci a Beth. E a olha que partir daí, legal. então, a faculdade é interessante. Tem muito a ver com a sua história. Agora, você é carioca, você é paulistano, você é mineiro, você é de São Não, Paulo não. mesmo? Paulistano mesmo. Paulistano, de São Paulo. Nasci no Brás. No Brás, Então, rapaz, é paulistano é, raiz. exatamente. E graças a Deus, meus pais já eram crentes, né? Então, nós fomos criados no Evangelho. Mas na época da minha juventude, então antes de Vencedores, eu dei umas escapadas aí e tal, mas graças a Deus, Deus me trouxe de volta. Uma pessoa que é eleita mesmo, não tem jeito. Ah, começou. Tava demorando. Tava demorando. Eu tava esperando. Tava esperando. Oh, meu Deus do céu. Que legal. E E foi aí, jóia, foi muito foi, jóia. Jóia. E aí você cresceu, você passou por Vencedores, foi para a faculdade teológica, chamada ministerial. E aí, como é que foi a sua construção? Quer dizer, você foi pastor aonde? Como é que você descobriu essa vocação para ensino, escritor, Sim, depois veio o rádio? Como é que você foi se achando? Porque, quer dizer, para sim. quem ia ser contador, meu irmão, assim, quando eu digo que era um É desperdício, com totalmente, todo respeito quer aos dizer, contadores, né? Mas era um desperdício com tudo que você faz. não, não, mas é uma área exata, né? E agora essa área de humanas, né? Então foi totalmente Justamente. diferente uma coisa da outra. E foi muito interessante porque lá em Vencedores nós tivemos vários estudos, né? Que era uma equipe de preparação para os jovens voltarem para suas igrejas. E Sim. um dos estudos que eu lembro que nós tivemos bastante, com bastante ênfase, foi sobre dons espirituais. E aí, então, começou a me dar uma notícia de que eu precisaria perceber, descobrir qual era o meu dom e assim por diante. E logo Sim. de cara eu comecei a perceber que o dom de ensino era um dom que Deus tinha me dado, porque já na igreja, quando eu era adolescente, eu já frequentava, hoje inclusive, agora recentemente, no mês de junho, eu acho, a Igreja Batista não sei se é quarto centenário, lá de Itaquera. Essa Sim. igreja começou comigo lá muito tempo antes, não, Parada 15, Parada que é 15, o onde está o pastor, Públio. é, Públio. que é o pastor Públio, exatamente. E muito tempo atrás, então, eu já era professor de escola dominical e assim por diante. Então, é, Deus já foi, sabe, me orientando, me mostrando que era isso mesmo. E a partir daí, então, essa área de ensino ficou muito forte na minha vida. E aí eu fui pastor da Igreja Batista Peniel, ali no Brooklyn. Eu fui pastor depois lá em Gramado, porque... Ah, não, Oh, eu fui pastor... eu fui para Gramado, mas peraí. A primeira igreja que eu pastorei foi a Igreja Batista Vida Nova, lá na Zona Sul, bem na Zona Sul mesmo. Depois eu fui pastor na Igreja Batista Peniel. Depois nós fomos para Gramado. Então, Gramado, nós ficamos 7 anos lá. Eu tenho uma filha gaúcha. uau, não sabia. É, eu tenho 2 paulistanos, né? E uma filha gaúcha. E, e lá também eu fui chamado para ser professor. E fui Legal. pastor e professor. Então, a partir dali, eu já estava claro mesmo que o meu ministério era mais na área de ensino. E quando eu voltei, foi muito interessante. Essa é uma história interessante para contar, porque
na Copa do Mundo de 90, acho que de 90, é isso. O pastor Arthur Gonçalves, que era professor, era diretor da faculdade, ele estava passeando lá pro gramado, ele e a Cleusa, e aí nos encontrou lá e ele assistiu um jogo conosco, lá em casa. E aí ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, sou professor aqui e tal, não sei o quê. Ele falou, não, peraí, você tem que voltar para lá e você vai ser professor na faculdade. E foi interessante que no mês que eu saí de Gramado, eu entrei na faculdade. Eu entrei em 91, e até agora, pela graça de Deus, ninguém me mandou embora ainda. Você é um privilegiado. Com todas as heresias, ninguém me mandou embora. Nada, você é um cara sério. Você está desde 91, então eu acho que hoje você é o professor que está mais tempo lá na Teológica. Não, eu acho que o Silas, eu não sei quando que ele começou, mas está por ali. O Silas, eu, o Lourenço também, mas é que o Lourenço saiu um tempo, né? Ele foi lá para a Vitória. Com continuidade. Eu acho que eu sou um dos mais velhos lá mesmo, então, graças a Deus ainda me suportam lá, graças a Deus. Que legal. E deixa eu dizer para você... O que é muito legal, você também tem experiência, só para falar, o que é muito legal, né, Marcelo? É que a gente passou já por algum tempo de ser professor, eu ainda sou, e a gente vê alguns caras, né, que a gente trabalhou com eles, né? Isso é muito legal. Ver gente no ministério, servindo o Senhor e tal. É como o João disse lá na primeira carta, na segunda carta, né? É bom saber que os meus filhos estão na fé e tal, e assim por diante, né? É muita alegria, muita alegria. Acho que uma das coisas mais gostosas da docência... Que eu quero falar também foi o seguinte, peraí. Eu tive alguns colegas na faculdade muito bons, muito bons. Opa! E um deles foi você. Você... Mas é verdade. É um cara que eu gosto mesmo, sinto muito, mas eu gosto de você, pô. Legal. Para mim é uma honra, você sabe que é recíproco, que é verdadeiro, eu te admiro, te respeito pra caramba, né? Você, de verdade, você é uma das referências para mim, não só de conhecimento, mas de vida, de estilo de vida, a sua simplicidade. Eu até botei na chamada lá, mas você tem um senso de humor muito fino, você consegue aliar essa profundidade bíblica e teológica que você tem com uma leveza muito grande. Então, até o Jairo, que está aí, falou que foi seu saudoso e querido professor entre 2003 e 2005. O Jairo Filho está dizendo aí. Então, são esses pastores que passaram pela vida da gente. Eu não tenho tanto tempo de estrada como você. O Jairo é pastor da Igreja Batista Santo Amaro, né? Sim, que eu saiba aí que Jairo Filho, ele, Jairão. Outro dia, eu não sei se é esse Jairo. Diz aí pra gente, Jairo, quem é você que está com a gente na live aí? A gente não consegue às vezes dizer, mas enquanto ele fala pra gente, Ita, eu estava dizendo aqui... que não é esse, não. É um outro Jairo. Mas, enfim, tem um Jairo lá que entra toda hora, que eu estou dando aula de terça-feira, e tem um aluno dele fazendo aula comigo. E de vez em quando ele aparece na tela lá, fica falando. Eu falei, sai fora, meu. Meu Deus do céu. É saudade mesmo. Saudade. E uma das coisas legais de dar aula é justamente isso, né? Eu não tenho a estrada que você tem, mas é depois de algum tempo poder encontrar essa turma do ministério, né? Alguns deles fazendo fazendo um trabalho interessante, alguns um trabalho relevante, e isso é muito, muito gostoso, muito especial. Mas você é um cara, a sua especialidade hoje, você é um cara que transita, tá aqui, olha, ele foi aluno na FLAM, é pastor na IPB de Bom Sucesso em Guarapuava, no Paraná, rapaz. Que legal, que legal. Isso, seja bem-vindo, já. Rapaz, a audiência é paranaense, em Guarapuava. Que legal. Tá vendo? Você é um cara de multidão, você roda o Brasil. E aí eu vou entrar nessa questão agora, porque a sua área de especialização, você transita aí pela Bíblia, você atua na RTM também. A sua área é Novo Testamento, onde você se especializou, vamos dizer assim, você se aprofundou. Como é que é essa sua paixão pelo estudo mais aprofundado da Bíblia, escrever os comentários e através da Bíblia, enfim. Conta um pouco para nós desse processo, desse seu encantamento pela Bíblia como objeto de estudo e você se tornar um dos melhores expositores, sem qualquer rasgação de seda que a gente tem hoje. Você, sem dúvida, é uma dessas referências para a gente. Como é que foi essa trajetória? Essa foi uma trajetória também interessante, porque eu tenho estudado, eu me formei em 76, a Beth em 77, na mesma turma do Lourenço. E tinha na nossa turma, e eu não sei se ele chegou a se formar,
mas tem um cara muito amigão também que trabalhou com Jovens em Cristo, chamado José Dias. José Eduardo Dias. Era um cara muito amigo, muito amigo. Ele era presbiteriano e a gente sempre tirava uma da outra e do um do outro e tal, uma coisa muito legal. E quando eu voltei em 91 para cá, para São Paulo, ele me descobriu e falou, eu quero que você venha trabalhar. Ele era diretor executivo da rádio. Eu quero que você venha trabalhar aqui na rádio. Eu falei, mas eu nunca peguei o microfone nem nada, não sei de saber de nada. Vem para cá que eu tenho uma coisa para você, e se não for você, não vai ser ninguém. Um amigo também como você. E aí, desde 91 também eu estou na rádio, então eu estou na faculdade e na rádio desde 91. Desde 91 eu não sabia que tinha tanto tempo assim, não. Rapaz, você é patrimônio da RTM também. Eu quero até agradecer. Hoje eu estou além do André, você foi a pessoa, quer dizer, o André, que é o diretor comercial lá, fez o primeiro contato, a gente conversou, mas eu percebi que o André ficou meio assim, esse camarada, e você chancelou lá e até os projetos que a gente tem na RTM até hoje. Preciso dar esse testemunho, né, que a gente indicou você e chamou você para lá. Então, pessoal que está nos ouvindo aí, está nos vendo, o Marcelo também faz parte da equipe da RTM. Professor de história e tal, eu sei do pedaço todo aí, eu conheço bem. E aí, então, teve um projeto primeiro que foi fazer escola bíblica, era uma escola bíblica, Rádio Escola Boas Novas, tá? Okay. Foi um projeto. E aí eu ensinava mesmo, eu lembro que ensinei métodos de estudo bíblico e tal, umas matérias assim, muito interessantes. Depois tivemos um programa chamado Opinião, que era uma reflexão sobre os fatos que aconteciam na época, né? Sempre com base bíblica. E aí depois surgiu, então, essa possibilidade de fazer o Através da Bíblia, porque o irmão é um pastor ainda vivo hoje, já bem idoso, que mora lá na Paraíba, é o pastor Davi Nunes. Ele gravava isso e ele estava deixando a rádio. E aí, então, o Eduardo falou, olha, eu queria dar uma reformulada na programação, no programa mesmo, e nós estamos convidando você. E aí eu passei treinando um pouco e tudo mais, e aí o Através da Bíblia, que é um programa de, então, para quem não conhece, é bom que assista ou ouça, né? É www.transmundial.org.br. É um programa em que a gente estuda toda a Bíblia durante 5 anos. São 650 horas de estúdio. 650 horas de estúdio. E hoje esse programa está gravado, tem pendrive, tem CD também. DVD lá, não sei o que é. CD. E aí, a gente pega de Gênesis e vai até Apocalipse. Intercala, né? Gênesis, Mateus, Êxodo, Marcos, assim, vai misturando. E, além disso, também, graças a Deus, porque eu tinha que preparar esse pessoal todo, né, esse material todo para gravar, eu tenho vários livros escritos também. Eu já tenho, acho que 11 ou 12 comentários escritos. E só livros que eu escrevi só comentários bíblicos. Então, tem os evangelhos, tem as cartas da prisão, tem o Gálatas. Tem uma opção de livro aí que a turma já conhece alguns deles aí. Não, mas nós vamos terminar a live, você vai deixar o contato aí, o caminho para a turma ter acesso aos seus livros aí. Isso aí são comentários de primeira. E já que você é um biblista, deixa eu botar um pouquinho de lenha na fogueira aqui. Você é um cara de Bíblia. Vai lá. Então, como é que você vê hoje, né, essa coisa da pandemia aí? A internet, ela expôs muita coisa que a gente até sabia que existia e outras até não, né, de igrejas, teólogos, pastores, profeteiros e etc. e afins, né, que começaram a pregar e expor a Bíblia na internet. Você, como estudioso da Bíblia, né, você hoje faz parte da equipe pastoral da PIB de Santo André, da Conexão Primeira, querido Marcos Grava aí, abraço para o meu amigo pastor Marcos Grava. Como é que você vê a forma como a Bíblia tem sido exposta nos dias atuais? Como é que é a leitura que você faz? A coisa está muito bagunçada. Enfim, como é que é a sua visão hoje da forma como a Bíblia tem sido exposta nos púlpitos e principalmente na internet agora, que se tornou
é um território de livre acesso, né? Então tem muita gente usando a Bíblia e falando em nome de Deus. Como é que é a sua leitura disso? Bom, primeiro eu quero fazer 2 ou 3 observações anteriores à resposta. Primeira observação, eu acho que essa pandemia, eu sou um cara que gosto de Deus mesmo, e para mim ele é soberano. E aí, essa pandemia não é alguma coisa que aconteceu lá por um vírus ou pela China, não. É permissão de Deus, eu não tenho dúvida, porque nada acontece nessa vida sem que Deus permita. E aí, eu tenho falado nas minhas aulas que Deus nos empurrou para a mídia. Uau. Deus nos empurrou para a mídia, porque nós tínhamos muito potencial em várias igrejas e sempre a igreja ficou muito atrás do mundo, né? Quando vinha uma invenção nova, eu lembro quando veio a televisão, quando veio a internet, não, isso é coisa do diabo, isso é coisa perigosa, temos que tomar cuidado. Não, Deus falou, seus tontos, abram a cabeça, né? Abram a cabeça. E ele colocou essa pandemia para todo mundo ter que ir para a mídia. Boa, então, concordo. Igrejas que não tinham isso, Marcelo, há meio ano atrás, não tinham. Hoje estão fazendo culto direto, live para lá e para cá. Meu Deus, que eu estou falando de live aqui, e culto direto e tal, e tudo pela internet. Quer dizer, Deus falou, agora vocês estão aprendendo, porque é tão legal. Nós estamos vivendo uma época de comunicação espetacular, certo? Então, mais do que nunca, é hora da gente levar esse evangelho para tudo quanto é canto. E não tem como países fechados ficar aprendendo. E uma outra coisa, que é uma segunda observação, é que, graças a Deus, Deus também tem dado para nós, e você está no meio, pela rádio, então não tem mínimo, não tem barreira nenhuma. A internet, algumas vezes, com a televisão, alguém pode colocar uma antena lá, fazer difícil, mas a rádio não tem jeito. Então, Deus está nos mostrando que esse é um caminho para a gente poder divulgar o evangelho. Bom, isso é uma coisa, eu acho que é muito legal. Agora, o que eu tenho percebido, e quando começou a pandemia... Vê se você concorda comigo, deixa eu só fazer eu tenho dito aí dentro da sua leitura, achei legal isso que você falou. Né? A gente lembra aí, eu vou pegar a minha área de história aqui, na época você sabe disso melhor do que eu, porque é Novo Testamento, né? Porque a igreja não cumpriu o Atos 1:8, veio o Atos 8:1, né? A dispersão, enfim. Exatamente. E aí, uma coisa que facilitou foram as grandes estradas, né? As grandes estradas do Império Romano, né? E eu acho que hoje a grande estrada é a internet, né? Essa estrada virtual, a gente estava travado na nossa Jerusalém, Deus deu um empurrão, né? Concordo plenamente. E aí, Deus tem permitido, então, fazer o quê? E aí nós temos que ter sabedoria. Tem permitido todo mundo vir para a internet e falar uma porção de coisa, né? Tem uns caras... Não, veja só, tem uns caras... Essa daqui eu sempre gosto de citar porque isso é recente e é uma vergonha. O cara vendendo carocinho de feijão, dizendo que com esse feijão você estaria se livrando da pandemia. Em nome de Deus. Não, isso é um dos nossos televisivos aqui. O feijão eu não vi não, essa eu não vi não. Meu Deus do céu. Não, é um cara que tem um chapéu um pouco grande, que eu acho que você sabe quem é. É o chapeludo, tá? Exatamente. Tanto é que a justiça obrigou ele a tirar essa propaganda da televisão, porque é um assalto. Então, eu acho que, graças a Deus, o evangelho está sendo proclamado, e eu lembro daquele texto de Filipenses, Marcelo, que Paulo falou o seguinte, tem uns caras, lembra disso aí, capítulo 1? Tem uns caras que estão pregando que estão com ciúmes de mim, estão com inveja de mim, e tem uns caras que estão querendo só se demonstrar que são melhores. Ele falou, eu estou pouco ligando, o importante é que o evangelho seja pregado. Seja pregado, é isso aí. Entendeu? Então, eu fico pensando o seguinte, tem muita gente falando besteira mesmo, mas aí eu oro para que Deus dê para os ouvintes ou para os telespectadores a percepção do que é uma coisa boa ou não.
eu vou dar um outro exemplo aqui. Esse daqui eu sei que vai ter reação, porque esse daqui é bem recente e está no meu pedaço aqui do ABC. Tem uma igreja em que o cara está falando que, já que está tudo consumado, e está tudo consumado significa que o Senhor Jesus perdoou os pecados anteriores, os pecados presentes e os pecados futuros. Então, já que ele perdoou os pecados futuros, olha só, você pode viver uma vida numa boa, faz o que você quiser, porque já está perdoado, já está consumado. Isso é pré-reforma medieval, é o Papa dando indulgência plenária para todo mundo. Mas exatamente isso aí, é uma vergonha. Isso não é heresia, isso é uma sem-vergonhice. Verdade. Entendeu? Isso é picareta mesmo. E o pior é que a juventude, que também não gosta de arregaçar a manga e trabalhar para o Senhor, vai todo mundo estar enchendo. Sabe por quê? O culto é como se fosse uma boate, uma luz escura e tal, muita luz, muita mídia e tal. Então, infelizmente, nessa pandemia está surgindo e a gente está vendo. E eu lembro uma outra passagem de Paulo que ele fala o seguinte: é até bom que surjam alguns pilantras no meio para vocês reconhecerem, saber quem é que está falando a verdade. Lembra disso daí? 1 Coríntios. Sim. E vocês vão perceber que tem uns caras que estão somente usando o nome de Deus. Mas desses caras aí, Deus vai cobrar. E aí eu não estou nem aí, porque é problema dele com Deus. Problema dele. O Wellington, que está aqui com a gente, que é até professor do nosso CFC, está citando aqui a Jezabel de Tiatira, né? É a mesma... o mesmo perfil lá, o Douglas, que é lá de Sorocaba, também está falando aqui que a internet é uma ferramenta que trouxe para levar o evangelho até os confins da terra. Mas é uma loucura isso, porque... E Jesus já advertiu, né? É o caminho largo, né? É o caminho largo, o caminho mais fácil, a facilidade, né? Exatamente. Quando, na verdade, o caminho é estreito, né? E a porta é pequena. Então, a gente tem que lembrar e tem que discernir, né? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos ouvindo, né? Então, eu dou graças a Deus, porque tem muita gente como você fazendo lives bem legais, que edificam, né? Agora, tem muita gente pregando por aí que realmente é um escândalo, né? Então, eu acho que a Ana Maria está falando que ela viu a venda do feijão. Meu Deus do céu. Exatamente isso aí. Deus me livrou desse desgosto, misericórdia. E não era, olha só, e não é aquele feijão do Joãozinho, não, que era um feijão grande. É o feijão, pé de feijão. Oh, meu Deus, nem para isso. Oi, Tavi, deixa eu te perguntar um negócio aqui, seu cara de Bíblia também, vamos lá, você vai responder versões da Bíblia, rapaz. Hoje a gente tem versão, tem tudo quanto é tipo de versão. Peraí que vai entrar na tela uma pessoa super importante, hein? Ô, Clarabete! Seja bem-vinda! Para quem não conhece, essa não é nem que é outra metade, é o 75% de Tabi, que é Clarabete. Cuida, que dá suporte, querida demais. Deus te abençoe, minha linda. Muito bom te ver. Fala, qual a pergunta? Não, mas vamos lá. Eu queria perguntar a você sobre versões da Bíblia, porque hoje tem Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Tem várias versões, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do empresário, na linguagem de hoje, de ontem, do amanhã. Enfim, como é que é a sua visão sobre esse monte de Bíblias que tem? Você tem uma versão da sua preferência que você acha que, enfim, fala um pouco para nós sobre isso, você que conhece aí. Como é que você acha dessa? Eu acho, eu estou na faculdade, eu estudei, né? Eu me formei na década de 70, então é muito tempo atrás. E aí a gente tinha pouquíssimas versões. Hoje nós temos um mundo de versões, inclusive Bíblias de estudo, né? Então, você tem Bíblia das mais diferentes. Então, eu acho que as 3 melhores, ou algumas das melhores, que são bem recentes, olha, eu acho que é mais do que 3. Tem a linguagem de hoje, porque é para quem quer evangelizar. É uma linguagem realmente muito legal, né? E ela é fiel, e ela, então, pode ser usada para quem não conhece a Bíblia. Tá? Boa. Depois, querido Werner Caixa, né? Pastor Werner Caixa que fez esse trabalho aí, querido, saudoso, exatamente. Né? O cara era bom, né? O que ele fez ali com Salmos foi sensacional. Depois tem aquela tradicional, que é a
Revista Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. João E Ferreira de tem da Almeida. Sociedade Bíblica também a Revista Corrigida. A Revista Corrigida é para um público mais pentecostal, porque eles sempre adotaram essa linha. E eu falo para os meus alunos que eu não deixo entrar em sala de aula quem traz a Revista Corrigida. Por quê? Não é porque é pentecostal, não. Porque o português é um português arcaico, Marcelo. Sim. E a nossa juventude não vai saber o que é oblação. O que é oblação? Meu Deus. O cara fala... Vou chegar de comer esse negócio. Então, a NVI caiu muito bem. A NVI caiu muito bem. E agora, tem uma Bíblia nova, não é nova também, é uma interpretação, é a Bíblia Mensagem. Sim, do que é do Peterson. Peterson. Então, esse é muito legal. Agora, me tem encantado ultimamente, e é bem recentemente, é a nova versão transformadora, Marcelo. Tem usado também, muito, gostei demais. Ela é muito legal, né? Ela é muito legal. Então, eu acho que essas Bíblias aqui, graças a Deus, nós temos várias, né? Bíblias de estudo, né? A Bíblia de estudo que eu gosto também, muito boa, tem a Almeida, que é de estudo bom, e tem a Genebra. A Genebra tem uma posição teológica muito boa. Então, a gente tem que pensar, e os nossos amigos que estão nos vendo e ouvindo, tem que lembrar o seguinte: o texto bíblico é uma coisa, e a Bíblia de estudo, a interpretação é uma outra coisa. Então, a interpretação não é inspirada, né? A interpretação nos ajuda a entender, mas o texto bíblico, então, vale a pena a gente pensar na Almeida, na NVI, para os novos crentes, ou então para quem está sendo convertido, a linguagem de hoje, e agora, recentemente, a transformadora. Então, o texto bíblico, né? E agora, isso é uma bênção, né, Marcelo? Porque o fato é que nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo, e então, cada vez mais, muita gente está lendo a palavra de Deus, né? Legal. O Douglas está colocando aí que ele usa a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, né? O professor Zé Júnior, que é lá da PIB de Cuiabá. Aqui o Wellington está dizendo as edições católicas, como a de Jerusalém e a de Peregrinos, a de Jerusalém está perguntando para você. A de Jerusalém eu tenho, eu gosto, eu verifico algumas palavras, porque quem fez essa Bíblia foram os franceses, e gente muito séria, embora sejam católicos, eram bons intérpretes da Bíblia. Então, vale a pena a gente ter... Então, quem estuda, né, para quem é pastor ou para quem é professor de escola dominical, quantas versões você puder ter, é bom. Deixa eu ver se eu mostro, eu não sei se eu vou mostrar, mas não é para orgulho, não, é só para ver mesmo. A última prateleira que eu tenho lá de cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, essa última prateleira, tudo isso aqui é só Bíblia, tudo versão. Rapaz! Sim. Eu tenho mais do que quase 50 Bíblias, quase 50 versões bíblicas. Me lembra de botar você o dia que você enjoar, me bota aí, né? Faz favor, bota meu nomezinho, eu só quero essa última prateleira aí, só. Meu Deus! Rapaz, isso aí que é ostentação. Ostentação é isso, mais de 50 Bíblias, que legal. Não, mas é legal, porque você tem que estudar, né? Você tem que perceber a interpretação, né? E fora isso, agora eu quero mostrar. Agora eu vou dar uma de gostoso mesmo, que eu vou mostrar, olha. Aqui de cara, ó. Tá aqui na minha mesa, ó. Uau! Grego. Tem que ver, a gente tem que fazer isso daí, poxa. Porque, quer queira, quer não, nós temos tanta coisa boa, né? Que graças a Deus, antigamente não tinha isso, né, Marcelo? Você sabe disso. São ferramentas, né? Agora nós temos exatamente essas ferramentas que podem. Então, para quem está nos ouvindo e quem é pastor, olha, estudar a Bíblia é uma coisa importantíssima. E para mim é um prazer poder estudar. Então, quanto mais pesquisa a gente puder fazer para fazer uma coisa bem legal, bem séria, vale a pena. Legal, eu vou lançar algumas perguntas que a turma está colocando aqui, eu estou achando interessante. O Thales Grulha, que a gente conversou com ele aqui, é de skate com propósito, ele tem um ministério com skatistas, muito legal, é um menino novo, um rapaz, né, jovem aí, que evangeliza com skate. Aí ele colocou aqui, a Bíblia Mensagem é para estudo, falam que é paráfrase e que não recomendam para novo convertido. Normalmente falam que é só para estudo, é isso mesmo? Está perguntando para você.
Não, então, veja só, porque ela é uma paráfrase, tem um linguajar muito fácil de ser entendido. Então, se você quiser evangelizar também, a NTLH, né, a linguagem de hoje, e a mensagem, para o cara que não é crente, que não conhece a terminologia cristã, isso vai Sim. ser fácil, porque vai ser fácil para eles entenderem. E depois ele vai passar para algumas outras traduções mais sólidas, entendeu? Sim. Então eu não, eu não, Que eu é a não, eu comunicação do não, evangelho, fica mais fácil, né? O primeiro contato, né? exatamente, exatamente. Eu não Legal. repudio, não. Eu aceito tranquilamente. Inclusive, nós temos um programa na Transmundial, que é o Entendendo a Bíblia, em que a Renata sempre lê a versão, a mensagem. Eu leio a NVI e o André lê a Almeida atualizada. Para Que a legal. própria. Porque se é um programa para entender a Bíblia, a gente quer trazer as palavras desse pessoal que estudou para que a turma possa entender aquilo que eles estão perguntando, entendeu? Que Então, eu acho que é legal. legal. Que é legal. Eu acho que Fica a dica aí, é transmundial.org.br, encontra todos esses programas aí que você está sim, colocando, né? sim, sim. Através da Bíblia, Isso, entendendo a Bíblia. Legal. isso, isso. Ó, o Douglas está te perguntando aqui, e tem a ver com essa coisa que você começou a falar do grego aí, né, essa importância das línguas originais. Ele está perguntando como é que funciona a questão do estudo bíblico, da interpretação, qual é o melhor caminho, dá para interpretar do jeito que quiser. Pastor Sandro está aqui com a gente também, o Thales está agradecendo a sua resposta, o Sandro Gomes, gente muito boa, né? Foi seu aluno também, Sandro, é uma o peça Sandro, eu rara, fiz né? uma live com ele também, foi muito legal. O Sandro o Sandro também foi meu aluno. É isso daí. Eu sou velho, então todo mundo foi meu aluno. Rapaz, quase que eu fui seu aluno, se eu não estudasse no Rio, eu tinha sido seu aluno, rapaz. É, então, a questão da Não, interpretação, Itami, como é que é o caminho? Alguém então, quer estudar e aprender a interpretar a Bíblia, qual é o caminho que você daria aí? Como é que olha, funciona? eu vou dar, é uma primeira aula que eu dou normalmente para mestres do bíblico. Eu acho que nós temos 4 abordagens para qualquer texto bíblico. Primeiro, é Legal. observação. Quer dizer, o que, que a Bíblia está falando, o que, que o texto está falando. É observação. O que, que eu estou vendo lá? Porque eu tenho que fazer perguntas para o texto, porque o texto está me respondendo. Então eu tenho que Boa. fazer perguntas, tá? Depois, a segunda etapa é a interpretação. Então a pergunta é: o que que o texto está dizendo? O que que significa isso? O que significa isso? Quem que escreveu? E por que que ele escreveu? E assim por diante. A terceira abordagem é a correlação. Correlação, isso é, que passagem outra da Escritura pode me ajudar a interpretar essa passagem que eu estou estudando. Eu Legal. creio que apenas uma passagem bíblica não tem uma referência clara, que é a Boa. passagem de Apocalipse 20, que fala sobre o milênio. Você não tem Uhum. outro texto que fala sobre o milênio. Mas aí tem gente que coloca Isaías 65 e tal, e assim por diante. Mas é interessante, toda a Bíblia ela tem referência, tem correlação. Então você sempre pode estar muito Legal. seguro na sua interpretação, ver se tem outro texto que te explica aquilo que você está estudando. E com certeza, para estudar a Bíblia, Marcelo, eu tenho feito isso, graças a Deus, tem que haver o quê? Aplicação. Tem que haver Boa. aplicação. Quer dizer, eu não estou estudando a Bíblia só para dar uma aula, eu estou estudando a Bíblia porque é a palavra de Deus, meu. E se é a palavra de Deus, ela tem que transformar a minha vida. Se eu apenas leio a Bíblia como se fosse um romance qualquer, legal, eu vou saber sobre a história de Abraão, de Isaac, de Ruth, e olha que romance bonito, a poesia mais erótica lá com o canto de Salomão. Mas peraí, né? É ou não é? Mas não, Verdade. peraí, eu tenho que saber o que Deus tem para mim a partir dessa leitura. E isso, então, implica em aplicação. Então, eu acho que essa seriedade, né? E outra coisa, sem dúvida nenhuma, muita oração, né, Marcelo? Se a Sim, gente não gasta um tempo de verdade. oração, pedindo que Deus revele, isso é uma coisa interessante para a gente poder aprender e ensinar. Olha só, o Senhor inspirou esses caras aí, Paulo, Moisés, Lucas, etc e tal. Inspirou. Agora, nós temos que pedir a iluminação para que nós saibamos entender o Uau. que Paulo falou. Por exemplo, quando você lê Gálatas capítulo 3, que Paulo fala, Gálatas insensatos,
você tem que entender que o cara está muito, muito bronqueado com aquela igreja. Né? Com certeza. Quer dizer, tá certo? Não está agradando os caras, não. Não, ele está mandando brasa mesmo. Então, você tem que pedir orientação para o Senhor para que você possa ter condições de interpretar corretamente, né? Gente, sala de visitas, ó, quem está assistindo e vai assistir essa live no YouTube, eu anotei aqui, até o Sandro colocou aí nos comentários também, meu amigo, observação, interpretação, correlação, aplicação, regado à oração, levando em conta a inspiração e a iluminação. Ó, é um curso intensivo de método de estudo bíblico em 5 minutos com Itamir Neves. Isso é sala de visitas, isso é Itamir Neves de Souza, que coisa boa. Você que está na live aqui já tem um curso para mais de um mês para dar na escola bíblica da sua igreja aí. O Itamir deu esboço, né? Já deu esboço. Ô, Ita, estou perguntando aqui também para você, eu estou fazendo até essa sala de visitas um pouco mais diferente, porque a turma gosta de Bíblia e é uma oportunidade muito rica, de verdade, ter um amigo como você, assim, abrindo o seu tempo, a sua agenda. Estão perguntando aqui, depois da faculdade de História, ele está dizendo aqui, eu passei a ler a Bíblia a partir da abordagem cultural, política e econômica. Posso fazer isso? Pode fazer, sim, sem dúvida nenhuma. É importante a gente ter tanto a cultura como a parte histórica, né? Porque o que é uma coisa muito importante é que a Bíblia, né, a revelação de Deus, não foi dado assim, não caiu de paraquedas. Tem toda uma história, né? E você que é professor de história, você sabe, tem um fundo histórico, né? Sim, não aconteceu contexto. assim, qualquer coisa aqui, veio um bilhetinho do céu. Não tem... Tem gente que acha, né? Tem gente que acha. Então, nós temos uma base bíblica, né? Uma base histórica, né? Então, um povo e tal, e assim por diante. Então, sem dúvida, podemos olhar para esse aspecto. Mas, sem dúvida, a gente tem que lembrar que o conteúdo é Deus falando conosco. Eu acho isso tão espetacular, né? Que eu tava lendo hoje de manhã, no culto da Transmundial, toda quinta-feira de manhã, nós temos um culto na Transmundial. E eu estava lendo o Salmo 113 hoje. E ele fala o seguinte, aleluia, louvem a Deus, e tal. Ele fala o seguinte, o Deus que controla o universo, Marcelo, o universo, não é o planeta Terra, é o universo. Fantástico. Esse cara, esse Deus, ele olha para nós e não cai um fio de cabelo da minha cabeça, que a minha cabeça está ficando branca e careca, sem que Deus não saiba. Já pensou isso daí? Isso é profundo demais, né? É muita coisa. Então, outra coisa, estava pensando, né? Deus sabe os 7 bilhões e tantos de gente que nós temos nesse planeta, Deus conhece todos eles, conhece todos nós. Então, e a igreja dele, quer dizer, meu amigo, isso é fora de série. Então, não dá para a gente estudar a Bíblia simplesmente como um livro histórico ou só cultural, né? É a palavra de Deus, é Deus falando com o nosso coração, e isso, para mim, faz uma diferença violenta. Legal, muito bom, muito bom. E Itamir, e para o futuro, quais são os seus projetos? Eu sei que você é um cara que trabalha muito, né? Você trabalha muito, é estudioso, você não para, né? Quem te conhece, esse seu jeito tranquilo, assim, vamos que vamos, e você é uma máquina, você é um trator, literalmente, você é um trator mesmo. Como é que estão os projetos? Eu sei que você está na rádio, você está aí na Conexão Primeira em Santo André, você tem outras frentes de trabalho, você está escrevendo livros. Quais são os seus projetos futuros? O que te encanta hoje? O que te motiva aí? Sim, legal. Bom, primeira coisa, se alguém quiser ouvir uma boa pregação sobre Filipenses, boa. Todas as quartas-feiras de setembro, eu estou expondo o livro de Filipenses na Conexão Primeira, na Primeira Igreja Batista Santo André. Isso tem sido muito legal. Comecei ontem com a introdução, e aí nós vamos fazer por 4 semanas, 4 capítulos, um capítulo por dia. Que legal. Uma coisa que me encanta e que tem me puxado, vou dar um testemunho aqui muito legal, que durante a pandemia, logo no comecinho, eu tinha já escrito comentário de Filipenses, de Colossenses e de Efésios. E me faltava o comentário de Filemão, que é um livro pequenininho, e eu falava, puxa,
nada em português, é muito ruim, não tem, eu quero fazer alguma coisa e tal, mas não encontrava. Deus deu, de uma maneira toda dele, uma vontade de eu escrever, e eu escrevi em um mês e meio, um comentário de Filemon. Um mês e meio? Então. É impressionante. E olha, é um livro que a gente quase nunca prega nem nada, mas é um livro que tem cada conteúdo impressionante. É apaixonante e graças a Deus, se Deus quiser, no final do ano ou no comecinho do ano, ele vai estar colocado já para venda. Já está pronto, ele prontinho, e já está na revisão, e a partir daí já vai ser... E aí, eu tenho... Então, meu grande sonho, o meu grande sonho mesmo, na verdade, se Deus me der graça de viver não sei quanto tempo ainda aí, eu tenho falado para ele, eu já estou acertando com ele que eu quero viver até os 100 anos. Você está negociando. Eu estou negociando. Aí a Beth fala o seguinte, você vai viver até os 100, mas sem pernas, sem joelhos, sem... Muito bom. Essa é a Clara Beth, é ótima. Muito bom. E aí, eu gostaria de escrever todos os comentários do Novo Testamento. Eu já tenho mais ou menos a metade dele escrito, então falta metade. Se Deus me der mais graça aí, pelo menos os do Novo Testamento eu gostaria de escrever. Agora eu tenho um de Gênesis também, eu já tenho de Salmo já meio engatilhado, de Malaquias também. Então, não sei, Deus é que sabe, mas nós vamos fechar aqui, ó. O Wellington está dizendo aqui, que é professor aqui, eu já vou fechar. Se Deus der graça aí, esse de Filemon saindo, quando sair, vem lançar aqui na IBG, mesmo que você lance aí na sua igreja e tal, vamos fazer uma noite aqui para lançar esse de Filemon, assim que ele fica pronto, vamos fechar isso agora aqui ao vivo? Legal. Joia, seria uma bênção mesmo. E essa igreja é uma igreja amada minha, então, com muito prazer. Bom, já está fechado, então. O Wellington colocou, vem lançar na IBG, está acertado, é só uma questão de data, nós estamos voltando aos cultos presenciais essa semana, então até o final do ano aí que você falou, começo do ano que vem, então, é só acertar a data. Vocês vão começar domingo que vem também? Domingo agora, dia 30, se Deus quiser. Então, e a nossa também, olha que legal. Que glória de Deus, viu? Nós estamos alinhados, nós somos predestinados a isso. Oh, misericórdia! E você sabe que o Grava gosta de você, né? Então, sim, amigo querido. Você teve muito tempo de, eu vou, até que finalmente você foi, graças a Deus. Não, eu peguei, eu estou à disposição, estou à disposição. Oi, Camilo, nós estamos indo para os 10 minutos finais, porque esse Instagram a gente só tem 1 hora, assim, a gente ficaria 2, 3 horas aqui, e o papo tá bom demais, o papo quando é bom flui, a gente não vê nem o tempo passar, né? A gente não vê o tempo passar. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu coração, como é que você está vendo a igreja no Brasil hoje? Você é um cara também que tem uma estrada aí, uma vida dentro da igreja, criado no Evangelho, enfim, já trabalha com várias vertentes, porque através da Transmundial, dos seus livros, das palestras que você dá pelo Brasil todo, você é um cara que transita no meio tradicional, no meio pentecostal, neopentecostal, reformado. Como é que você vê a igreja brasileira hoje, Tamir? Você que é um cara da igreja, que escreve para a igreja, que vive a igreja. Sim. Olha, eu vejo que a igreja tem ido bem, mas poderia estar indo melhor. Você vê que ainda hoje, só para ter uma ideia, eu já tive problemas de pregar em uma igreja, ou quer dizer, não pregar, porque eu tenho barba comprida. Você está brincando? E é verdade, isso aqui, século XXI, ainda não tem isso. Não, isso é uma coisa. E eu já tive problemas em pregar numa igreja que eu tive que colocar a gravata do pastor que morava perto da igreja, porque sem gravata você não prega. Isso ainda existe? Existe. Então, isso que eu acho, porque a igreja, eu sinto que o pessoal ama a Deus, quer servir a Deus, mas tem muita coisa, muito uso e costume, né, Marcelo? Muita coisa tradicional, e não é o evangelho, meu. Sim. Então, o pessoal querendo fazer uma vida toda cheia de esqueminha para tentar agradar a Deus. Entretanto, eu ouvi agora, eu vou ter que te falar, porque isso se tornou público, estava na internet. Eu ouvi agora um testemunho
eu não sei se você já ouviu, do neto do Davi Miranda, Não. da Deus e Amor. Sim, Meu eu amigo, conheço, mas o método não. É o mesmo? neto dele, o neto Não. dele falou que a igreja estava errada e porque não se pregava a doutrina da graça, por exemplo. Então, eu Meu vejo que Deus. Deus está começando, sabe, a mexer com algumas coisas. Outro dia, a Vida Nova lançou um livro, você já deve ter conhecido, o Pentecostal Reformado. Sim. Sim, quer dizer, é um livro também sensacional. Quando é que a gente Quer dizer, imaginou que ia ser publicado um título com esse livro, um nome com esse título, um livro com esse título, pela Vida Nova? então é uma coisa, sabe, surpreendente. Quer dizer, eu vejo que Deus está fazendo algumas coisas, ao mesmo Verdade. tempo eu vejo duas linhas, e é isso eu posso testemunhar. Tanto os queridos irmãos pentecostais, eu amo esse pessoal. Eu trabalhei durante muito tempo numa igreja pentecostal, sendo pastor batista. Então eu estou vendo muitos irmãos pentecostais virem para o estudo da Bíblia. E você sabe disso lá na Sim, faculdade, nós temos, às vezes, que tem mais pentecostais do que batista. Tá certo? verdade. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto no meio do nosso povo, batista, presbiteriano, metodista, uma abertura maior ao ministério do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo, à liberdade do Espírito Santo, aos dons espirituais. Então, eu vejo que Deus tem, sabe, tem proporcionado para nós uma comunhão legal. E O tudo equilíbrio, isso né? Buscando também esse equilíbrio. é um equilíbrio, exato, exato. E tudo isso também porque está acontecendo o seguinte: nós temos vários irmãos aí, eu não sei se a gente pode dizer que são irmãos, mas temos várias pessoas que estão pregando uma heresia completa. Então, como Sim. ninguém quer ficar perto desses caras, nós estamos nos aproximando. Você consegue Sim, você consegue, você é cara de história, meu. Você consegue sim. ver como Deus mexe nas coisas e a Com gente certeza. não percebe. Concorda comigo? Deus vai Ele é o fazendo um senhor da história. movimento. Ele é o senhor da história, é isso daí. Então, não tem colher de chá. Eu vejo que a igreja tá indo sob o controle de Deus. Sob o controle de Deus. Tem alguns Legal. caras que realmente estão fazendo besteira. Tem um cara que não tem mais título de Novo Testamento. Não tem mais Nossa, Bíblia, Deus. apóstolo, não tem mais arca. Rapaz. O que é? Evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. Tá, Agora tá bom. voltou, deu uma congeladinha. Então, mas é modismo, né? A turma inventa moda. Quando não tem conteúdo, acaba inventando moda, né? Aí precisa inventar novidade, porque Exatamente. quem não tem. Exato. Agora, Então, deixa eu fazer não, uma peraí. pergunta. Fala, Daqui a pouco fala. eu vou te chamar de Patriarca Marcelo. Não, tô fora. Não, misericórdia. Eu sou servo dos servos e, rapaz, deixa isso quieto, porque daqui a pouco tem pai apóstolo, quarta pessoa da Trindade. Exatamente. O negócio vai ficar esquisito. A Ana está até dizendo aqui, quando estava na faculdade, a pastora Ana presenteou o esposo dela com CDs de todos os seus livros, né, que são excelentes. Aí o Vlad está com a gente também. Deixa eu fazer uma pergunta, se é seu objetivo, porque a gente tem pouquinho tempo, mas queria que você falasse Sim. rapidinho de educação teológica. Como é que você vê isso? A gente tem 5 minutos aí, e eu ainda quero deixar um tempo final para você dar uma palavra. Tá. Olha, educação teológica, a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente pode se tornar muito teólogo só, né? E perder o lance ministerial. Porque, olha, numa boa, para teologia, né, é importante você conhecer grego, hebraico, história e tudo mais, mas você tem que lembrar que agora depende muito da chamada, né, Marcelo? Se o cara foi chamado Sim, mesmo para servir a Deus, servir a igreja, ele tem que se aprofundar não só nos aspectos técnicos, mas principalmente na sua vida espiritual.
né? Verdade. Então, eu acho que vale a pena estudar. Eu recomendo realmente estudar em qualquer um bom seminário. Nós, graças a Deus, nós temos bons seminários no Brasil, mas tem que lembrar que o seminário pode te dar uma boa formação, mas a condição para ministrar é a sua relação com Deus, né? A sua vida com Deus. Legal. Então, vale muito a pena isso daí. E o que eu acho também muito gostoso, eu sei que você tem na sua igreja, é que várias igrejas têm entendido isso e têm feito pequenas escolas bíblicas, né? Pequenos institutos bíblicos dentro da própria igreja. E aí, então, Sim. a própria igreja vai formando os seus líderes. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, a formação teológica, graças a Deus, tem crescido com essa visão um pouco mais ampla. Antes era só, quem não faz o seminário tal, não pode ser pastor. Não tem nada disso. Não tem nada disso, né? Verdade. Quem é chamado por Deus pode ser pastor e tem que cuidar da sua vida pessoal, sua vida espiritual. Não perder esse equilíbrio, né, entre a mente e o coração, né? Trabalhar a mente intelectual, mas não perder o coração de quem chamou, para quem chamou e onde chamou. Douglas, e aí para finalizar, ele está pedindo, você indica algum curso teológico EAD? Eu indico, sim. Inclusive, deixa eu dar uma propaganda aqui, a Faculdade Teológica fez uma parceria conosco. Você já fez as suas aulas de história lá, né? Eu estou dando agora, está rodando agora. Na RTM eles estão toda semana. Então, a Teológica fez uma parceria com a Transmundial e nós gravamos todos os professores da Teológica com as suas matérias e tal, só gente boa, né? Como Marcelo e assim por diante. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, nós estamos já colocando isso no ar. Então, eu acho que pode ser uma coisa boa, mas depende muito da disciplina, né, Marcelo? Sim. Porque o cara de casa, ou lá no serviço, né, ele tem tempo e ele tem que ter muita disciplina para seguir, porque para realmente entender e conhecer, precisa estudar. Mas vale a pena, sim, é uma boa oportunidade que temos. Legal, legal. Tem o curso básico de teologia, a Faculdade Teológica está fazendo, inclusive as minhas aulas estão agora indo ao ar na Rádio Transmundial, na RTM, no canal do YouTube lá. Vai pela rádio, segunda, quarta e sexta, se não me engano, e terça, quinta e sábado, se não me engano, entra em vídeo no YouTube. Eu tenho até compartilhado, foi uma experiência muito interessante, muito legal. É muito legal, é legal. Meu amigo, nosso tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer demais você pelo seu tempo. Foi bom para a gente matar um pouquinho da saudade nessa pandemia que a gente não consegue se ver. Bom demais, dar boas gargalhadas, aprender com você, como sempre, assim, essa sua profundidade, seu coração sempre gracioso, misericordioso, amoroso. E eu queria deixar esse tempo final em 2 minutos para você falar o que tiver no seu coração, para esse povo que está e vai assistir a gente nessa live aí pelo canal do YouTube também. Legal. Não, o que eu quero deixar é o seguinte, eu estou muito feliz porque você é meu companheiro já há muito tempo e nós estamos alegres recentemente porque nós somos campeões paulista. Exatamente. Eu sabia que ia vir algo de Deus nessa hora. Então, em cima do Corinthians, isso é uma bênção completa. Os corintianos vão se acabar, o Sandro, Douglas, né? Os corintianos agora vão se... Recebe essa palavra, querido, você fica com esse mistério aí. Legal. Meu amigo, olha, a minha palavra é de gratidão a você por você ter me convidado e agradecer a Deus por esses que estão nos ouvindo, estão nos vendo e falar o seguinte, né, que a palavra de Deus ela é fenomenal, eu gosto muito, então quanto mais a gente puder dar valor a ela e estudá-la bem para a gente poder passar para frente, sem dúvida nenhuma é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, para mim, fica essa recomendação, muita Bíblia, muita oração, muita vida cristã, e aí fazer aquilo que Deus tem mandado cada um de nós fazermos. Amém, amém. Obrigado, meu amigo. Você que está com a gente aí no Sala de Visitas, você pode, daqui a pouco vai estar no Instagram, no IGTV, ou a partir de amanhã no YouTube, Marcelo Santos Oficial. Compartilha a página, clica lá, curte a página, compartilha, enfim, para que outras pessoas possam ser abençoadas como a gente foi. Amigão, um abraço grande, beijo na Clara Beth, um monte de beijo para Clara Beth, no Marcos Grava, nessa equipe querida aí da Conexão Primeira. Você está sempre no meu coração das minhas orações, viu? Jesus te abençoe, obrigado, até a próxima. Deus te abençoe, tchau, tchau. Uma boa noite para todos. Tchau.